Hello everyone, how are you? Como vocês estão? Meu nome é Herbert Feres, eu ensino inglês para pessoas 60 mais de forma fácil, para que elas não passem mais aperto em suas viagens ou no seu dia a dia. Agora me contem, como eu perguntei no começo do vídeo, how are you? Como vocês estão? Good. So, teacher. Not good, teacher. Eu espero do fundo do meu coração que estejam todos bem, que a família esteja bem, que tudo esteja fluindo da melhor forma possível na vida de vocês, nos 60 mais favoritos. Para os que já me acompanham há mais tempo, a minha sincera gratidão. Vocês não sabem o quanto é importante que vocês estejam aqui comigo. Sinal que a minha proposta está sendo entregue para vocês e isso me deixa uma pessoa muito contente, muito realizada e muito orgulhosa do trabalho que ela vem prestando aqui para vocês, gente. Para os que estão me vendo pela primeira vez, welcome, seja muito bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Herbert e estou aqui unicamente por vocês e para vocês. Gente, a aula de hoje, eu trago novamente o verbo ter para vocês. Estarei relembrando algumas coisinhas que nós vimos com ele e estaremos aprendendo mais coisas sobre ele nessa aula de hoje. Para quem está me vendo pela primeira vez, é muito importante que ao acabar essa aula, tendo um tempinho, assistam a aula passada, porque essa aula é como se fosse um complemento da primeira. Mas eu estarei relembrando com o maior prazer, gente. Hoje nós falaremos novamente sobre o verbo ter, descomplicando o inglês com o verbo ter. Gente, na aula passada nós aprendemos o verbo ter na afirmativa, estarei lembrando aqui para vocês, o simple present, que eu sempre faço questão de falar sobre ele nas nossas aulas. A aulinha de simple present, tem uma aula que eu falo só sobre ele. Mas o simple present nada mais é do que conjugar verbos, afirmando, negando e perguntando. O que seria isso? O verbo ter, por exemplo. Vamos conjugar em português? Eu tenho, tu tens, ele tem, ela tem, nós temos. Isso é conjugação de verbo, isso é simple present no inglês. E eu conjuguei afirmando, eu tenho, tu tens, ela tem. E vocês também podem conjugar negando, eu não tenho, você não tem, tu não tens. E no inglês não é diferente. A aulinha passada nós vimos na afirmativa a conjugação do verbo ter, que a gente chama de simple present na afirmativa. Hoje veremos a negativa. Hoje falaremos não. Se na aula passada nós tínhamos, hoje nós não temos. Mas não vou deixar de passar de uma forma rápida tudo que nós já vimos na aula passada. Para quem me vê pela primeira vez também, não deixar de entender, tá bom? Eu estou aqui para todos vocês. Recordando os pronomes. Assim como nós temos os pronomes em português, nós também temos os pronomes em inglês. Então vamos lá. Eu, I. Repetindo comigo. I. Você ou tu, you. Repetindo comigo. You. Ele, he. Todo mundo, he. Ela, she. Todo mundo, she. Ele ou ela no pronome neutro, que eu gosto sempre de explicar, que ele ou ela neutro seria para coisas que nós não sabemos distinguir o sexo, por exemplo, objetos, animais, que nós não sabemos se é macho ou se é fêmea. Eu gosto de usar muito o exemplo do garfo, por exemplo. Cadê o meu garfo? Ele está aqui. Mas como assim ele? O garfo não é homem? Então, para isso, no inglês a gente usa it. Por exemplo, ele está aqui, it is here. Nós aprenderemos o verbo to be com essa conjugação de ou de estar nas próximas aulinhas. O foco hoje não é esse. Então vamos lá. Nós em inglês, we. Repetindo comigo, we. Vocês ou vós, you. De novo, you. Então o you serve tanto para o plural quanto para o singular. Eles ou elas, they. Lembrando que no inglês, TH é a língua da cobra. They. Todo mundo, they. Então vamos repetir? Eu, I. Todo mundo, I. Vamos pular só em inglês. 1, 2, 3 e já. I. Próxima. You. Repetindo. You. He. Repetindo. He. She. Vocês. She. It. Vocês. It. We. Vocês. We. Vocês ou vós. You. Vamos lá. You. Eles ou elas. They. Repetindo. They. Então vamos lá. Eu vou perguntar em português e vocês vão me responder em inglês, ok?
Eu em inglês se escreve I, mas a gente fala I, como se alguém pisou no seu pé. Ai! Isso é eu em inglês. Então vamos lá, como que eu falo eu em inglês, gente? I. Muito bem. Você ou tu? You. Ele? He. Ela? She. Ele ou ela, para coisas neutras? It. Nós? We. Vocês ou vós? You. Eles ou elas? They. Ó, they. Como se fosse um D com V. They. A língua do dente. Ah, professor, posso falar só they? They. Pode. Mas o mais correto é they. Então, ok? Pronomes devidamente relembrados, pronomes devidamente apresentados, tá bom? Isso é importante para quem está me vendo pela primeira vez. Dê uma pausadinha no vídeo, volte um pouquinho, repita novamente. Eu estou apresentando para vocês a dinâmica da repetição. Ela é muito importante. Através da repetição, as palavras vão se tornando comuns. Eu nunca vou falar aqui repetindo, vocês vão decorar. Não, vocês vão se acostumar. E o inglês vai ser normal na vida de vocês, ok? Então vamos lá. Lembrando o verbo ter, em inglês, to have. Repetindo comigo, to have. Lembrando que o verbo ter, em inglês, já quer dizer ter que. Ok? Ter que. To have já traz consigo, na sua tradução, a palavra que. Então, nós vamos ver na frente. Eu tenho que, I have, ok? Lembrando que esse to se escreve to, mas fala to, é bonito, ok? To, ele está aqui só para deixar o verbo no infinitivo. Ter, com R, o verbo sem ser conjugado. To have. Como que eu falo ter que em inglês, gente? To have. Muito bem. Então, agora vamos conjugar na afirmativa, que foi o que fizemos na aulinha passada. Só para a gente finalizar a nossa recordação, ok? Eu tenho, I have. Se eu em inglês é I. Tenho, ter é to have. Ter que é to have. Se eu falo I to have, eu falo eu ter. Então, para conjugar um verbo no inglês, eu só tiro o to. Então, eu não falo I to have, eu falo I have. Eu tenho. Você tem. You, mesma coisa. Have, tiro to. Ok? Por isso que eu falo para as pessoas... Deixa eu só tomar uma water, com licença. Que o inglês é sim mais fácil que o português. Por quê? O português tem aquele monte de formas verbais. Eu tenho, tu tens, ele tem. Não. No inglês é have para todo mundo. Eu tenho, I have. Você tem, you have. Única regrinha que nós vimos no Simple Present. Isso é Simple Present. Conjugar o verbo. Presente simples. Simples presente. Quando nós chegamos no pronome ele, ela e o pronome neutro, ele ou ela, nós colocamos um S na frente do verbo. He. Ah, professor, então era para estar he haves. Por que está has? Porque é a forma gramatical correta. Por isso que eu estou apresentando essa aulinha unicamente dedicada ao verbo ter. Porque ele tem essa particularidade. A gente não só coloca o S na frente. A gente fala has. A gente tira o V e o E e coloca o S. Por quê? Porque é a forma correta. Eu nunca vou falar porque sim. Porque é a forma correta de se conjugar. Ok? Então vamos lá. Ele tem, he has. Ela tem, she has. Ele ou ela no neutro tem, it has. Acabaram esses três pronomes. Nós temos we have. Vocês têm, you have. Eles ou elas têm, they have. Ok? Conjugamos o verbo, tiramos o to, vimos a regrinha do S. Agora nós vamos repetir. Eu fui passando direto porque eu gosto de explicar. Mas agora nós vamos repetir de fato, ok? Então vamos lá. Eu tenho, I have. Repetindo para mim, I have. Muito bem. Você tem, you have. Repetindo para mim, you have. Muito bem. Ele tem, he has. Repetindo para mim, he has. Muito bem. Ela tem, she has. Repetindo para mim, she has. Ele ou ela tem,
It has. Repetindo para mim. It has. Nós temos we have. Volta ao normal. We have. Repetindo para mim. We have. Vocês ou vós. Vocês têm, no caso. You have. Muito bem. Eles ou elas têm. Repetindo comigo. They have. Foi isso que nós vimos nas aulinhas passadas. Na aulinha passada. Nós conjugamos o verbo ter na sua forma afirmativa. Hoje, conjugaremos na negativa. Minha garganta está arranhando um pouco, gente. Então, simples. Tiramos o to. Quando são esses três pronomes, falamos has, ok? Agora vamos negar. Negativa, a forma negativa. Antes de negar, vamos só lembrar essa regrinha do simple present. O verbo comer, por exemplo. To eat. Eu como, I eat. Ok? Você come, you eat. Ele come, he eats. Só colocar um S na frente. Que eu já falei. É só para mostrar para vocês que é só botar um S na frente mesmo. Que o have não, porque ele tem essa particularidade e é por isso que nós estamos falando sobre ele. Ok? E o que eu gosto sempre de frisar, que ao invés de ser um pronome, por exemplo, he has, poderia ser Carlos tem. Carlos has, porque Carlos não deixa de ser ele, não deixa de ser he. Então, às vezes, ao invés de utilizar pronomes, nós utilizaremos nomes. Ok? Então, vamos lá. Agora, vamos negar? Simple present em sua forma negativa. Em sua forma negativa, duas palavrinhas, aulinha de simple present na negativa, aulas passadas, mas vamos relembrar. Duas palavrinhas entram na nossa vida. O não. Não. Se antes eu tenho, I have, agora eu não tenho. Eu não tenho. E esse não é no. Muita gente acha que não em inglês é no. Sim, não em inglês é no. Mas esse no, que a gente tanto fala no, ele é unicamente um simples não. Ah, você quer? No. Não. Você vai? Não. No. Mas quando você usa esse não para outras coisas, como desculpa, me embolei. Como, por exemplo, não, eu não vou. Aí já é o simple present. Não é mais um simples não. Não. No. Quer? Não. Eu não vou. Eu não quero. Eu não como. Eu não bebo. Isso é simple present na negativa. Então, por que eu falei duas palavrinhas? Porque nós teremos o do not, repetindo comigo, do not, ou don't, repetindo, don't, mais uma vez, don't you forget about me. Porque no inglês nós temos esse artifício de duas palavrinhas, do e not, juntarmos as duas, fundirmos as duas, utilizarmos o apóstrofe, que é essa vírgula em cima, e dessa palavra, a mesma palavra, apenas ser escrita de uma forma mais simples. Don't. Do not, repetindo, do not ou don't. Ou does not, repetindo, does not, escreve dois not, mas fala does not, como se fosse D-A-S. Does not, que pode ser doesn't, repetindo, doesn't. Ambas querem dizer não para conjugação de verbo, para ações. Não quero, não bebo, não vou. Porém, a diferença é com qual pronome você vai usar. Então, se eu tenho é I have, eu não tenho, I don't have. Repetindo, I don't have. Ou I do not have. Eu escrevi don't porque eu escreveria menos e porque eu gosto, porque eles falam mais don't do que do not, ok? É muito mais comum o don't do que o do not. Você não tem, you don't have. Prestando atenção, ok? Pay attention. Depois a gente vai voltar repetindo. Eu gosto sempre de explicar primeiro e depois utilizar a dinâmica da repetição, que é repetindo mesmo, para o inglês ser algo normal nas nossas vidas.
Mas quando eu tenho aqueles 3 pronomezinhos diferentes, que eu tinha que colocar um S na frente do verbo, que no caso do verbo have eu não só colocava um S, eu tirava, eu falava has, eu falava um pouquinho diferente, ok? Não é diferente na negativa. Com he, she ou it, eu não falo don't, eu falo doesn't. Repetindo, doesn't. Mais uma vez, doesn't, como se fosse doesn't, doesn't. Ou does not. Vocês quase nunca vão escutar does not. Vão escutar? Vão, mas eles falam muito mais doesn't. O inglês americano, doesn't. Ok? Does not é mais formal. Ok? É mais culto. Tá? Ele não tem. He doesn't have. Professor, você não me falou que quando é ele, eu não falo have, eu falo has? Sim, eu falei. Mas, na negativa, o S que a gente coloca nos verbos, com exceção do have, que a gente não só coloca o S, eu vou estar sempre repetindo, eu sou repetitivo mesmo, porque isso é importante. O S já caiu aqui, ó, no doesn't. Então eu não preciso mais colocar. Eu falo doesn't have, eu não falo doesn't has, senão ficaria redundante, senão ficaria incorreto. Entenderam? Se ainda ficaram com dúvidas, por favor, perguntem nos comentários que eu terei prazer de começar a próxima aula explicando. Acabando os 3, she doesn't have, mesma coisa, o S caiu para cá. Nós não temos. We don't have. Volta ao normal, volta ao don't, ok? Então agora vamos repetir tudo. Eu não tenho. I don't have. Repetindo comigo. I don't have. De novo. I don't have. Eu não tenho o quê? Eu não tenho tempo. I don't have time. Eu não tenho tempo. Olha as frases já começando a serem criadas. Vamos lá. Você não tem. You don't have. Repetindo comigo. You don't have. Ele não tem. He doesn't have. Repetindo comigo. He doesn't have. Ela não tem. She doesn't have. Repetindo. She doesn't have. Ele ou ela, para pronomes neutros, não tem. It doesn't have. Repetindo. It doesn't have. Acabaram seus 3 pronomes. Voltamos ao normal. Nós não temos. We don't have. Repetindo. We don't have. Vocês não têm. You don't have. Repetindo. You don't have. Eles ou elas não têm. They don't have. Repetindo. They don't have. Espero que vocês tenham entendido. Ok? Espero que vocês tenham... que eu tenha sido claro. Ok? É para isso que eu estou aqui. Então vamos trabalhar? Vamos pegar as mesmas frases da aula passada, só que agora vamos negar. Eu não tenho 4 cachorros. Eu não tenho. I don't have 4, aulinha de números. 4 dogs. Repetindo. I don't have 4 dogs. De novo. I don't have 4 dogs. Eu não tenho. Eu tenho um gato. I have 1 cat. Viram como a gente pode começar a montar palavras com esse nosso diálogo? Porque eu falo que além de uma aula, é um diálogo. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. Eu aprendo muito com vocês. Então vamos lá. Você não tem 3 filhos e 1 filha. You don't have 3 sons. Filhos em inglês, aulinha de árvore genealógica. Filhos homens, sons. Repetindo, sons. Filha, daughter. Repetindo, daughter. Se escreve Daugter, mas é como se fosse D-O-R-E-R. Daughter. Então vamos lá. You don't have 3 sons and 1 daughter. Repetindo.
You don't have 3 sons and 1 daughter. Repitam comigo. É importante e eu confio plenamente em vocês. Ok? Vamos lá. Ele não tem que ir. Vamos lembrar que o verbo ter, ele já quer dizer ter que. Então, se eu falo assim, eu tenho que, I have to. Até cantei, I have to go now, I have to go now. Ele tem que, he has to. Ok? Oh, desculpa, o to já é o do verbo da frente que está no infinitivo. Olha, eu já com o pensamento acelerado e lembrando da música. Desculpa, gente. Ter que é have. Então, eu tenho que, I have. Porque eu estava cantando, I have to go now. Vocês vão entender por quê. Ele tem que, he has. Ok? Ele não tem, he doesn't have. Repetindo, he doesn't have. Tem que, he doesn't have. Repetindo, he doesn't have. Tem que é o verbo to have. Ir, olha aqui, ó, o verbo ir, to go, por isso que eu tava to have to, porque eu já tava acelerado, desculpa, eu fico empolgado. O verbo ir em inglês, to go. Repetindo, to go. Ok? Então, ele não tem que ir. Ó, infinitivo, to go. Repetindo, to go. Como eu disse na aula passada, é importante que vocês peguem um caderno e escrevam assim, verbs, sem o ó, verbs. E comecem a escrever todos os verbinhos que eu venho apresentando a vocês nas aulas. É importante, porque treina também a escrita. Além da nossa audição e da fala, treinamos também a escrita. Olha que maravilha. E vocês vão ter um dicionário de verbos. Nem sei se dicionário de verbos existe, essa palavra, esse dicionário só de verbos. E vocês terão tudo aqui. Ah, como que é ir em inglês? To go. E vocês vão lendo, repetindo e se acostumando. Ok? Então, ele não tem que ir. He doesn't have to go. Repetindo, he doesn't have to go. Lembrando que nós não falamos he doesn't has, porque o S já caiu para cá. Ela não tem que dormir agora. O verbo dormir, anota no caderninho. To sleep. Repetindo, to sleep. Mais uma vez, to sleep. 2 S em inglês tem som de I. 2 S em inglês tem som de I. To sleep. Então eu não falo slap, eu falo sleep. Ok? Sempre que vocês verem uma palavrinha em inglês com 2 S, lembrem-se, tem som de I. Agora, now. Repetindo comigo, now. Se escreve no, mas fala now. Todo mundo, now. Ela não tem que dormir agora. Ela não tem que, parando aqui, she doesn't have. Porque have é tem que. Sou repetitivo, gente. Vocês vão me agradecer por isso. Ela não tem que dormir agora. She doesn't have. Dormir, infinitivo, to sleep. Ou um verbinho depois do outro, to no meio dos dois. She doesn't have to sleep. Agora, now. Repetindo. She doesn't have to sleep now. Lendo a primeira, ele não tem que ir. He doesn't have to go. Repetindo. He doesn't have to go. Ela não tem que dormir agora. She doesn't have to sleep now. Repetindo. She doesn't have to sleep now. Então, let's work. Vamos praticar um pouquinho. Peguem um caderninho e escrevam em português. Nós não temos que comer peixe. O verbo comer, to eat. Ok? Repetindo, to eat. Se a gente fosse conjugar, eu como, tiro to, I eat. Só pra gente usar a regrinha. Ele come, he eats. Com um S na frente. Lembrando que o have não bota só um S. Tira o V e o E e fala has. Repito mesmo. Nós não temos que comer peixe. Escreveram em português? Please, por favor, translate. Traduzam para mim, para o inglês. Nós não temos que comer peixe agora.
Partindo do pressuposto que vocês fizeram, aqui é a resposta. Nós não temos que comer peixe. We don't have to eat fish. Vamos lá? We don't have to eat fish. Nós temos que comer bolo. Nós temos, aqui ó. We have, comer, to eat, bolo. Cake. Olha como a gente já consegue. Vinicius, vamos conversar um pouquinho. Olha como a gente já consegue formar frases. E toda a aula, quando ela acaba, eu vou ficando um pouco emocionado. Por quê? Pelos que me veem pela primeira vez, além de ser muito honrado pelos que já me acompanham, pelos que me veem pela primeira vez, vocês alegam que chegaram aqui, muitos de vocês, sem ter contato com o inglês. E só nessa aulinha de hoje, eu apresentei o verbo, eu lembrei a aula passada, conjugamos rapidinho, expliquei de forma breve quem vem a ser o simple present, conjugamos afirmando, conjugamos negando, formamos frases, lemos, falei dos números, árvore genealógica. Olha o tanto de coisinha que nós vimos em 30 minutinhos. Gente, isso é incrível, me desculpe, mas isso é incrível. E eu espero que vocês estejam, que eu esteja conseguindo entregar o melhor do meu inglês para vocês. É para isso que eu estou aqui. É assim que eu termino a minha aula de hoje, agradecendo e prometendo. Confia em mim que tá vindo muita coisa legal, gente. Ok? Muito obrigado por estarem aqui comigo até hoje. Muito obrigado aos que estão pela primeira vez. E eu aguardo vocês na próxima aula. See you soon, people. Bye, bye.